Fala demais pra quem também tá na coleira. O Husky alertou e quase foi silenciado. Não é mais mistério para ninguém que Alastor, o demônio do rádio, está sobre uma coleira por conta do contrato de alma. Mas quem pode ser o responsável pela alma do Alastor? Eu sou o Moti, e nesse vídeo eu vou explicar e analisar 3 possíveis candidatos. E o terceiro pode te surpreender. Durante o episódio 6 de Hazbin Hotel, Husky, um momento de raiva, solta a informação que o Alastor está sobre o efeito de um contrato de alma, o deixando muito enfurecido. Porque se pararmos para analisar, é um pouco estranho, já que o Alastor está sempre se autoafirmando de sua posição como demônio do rádio, mas o próprio já se mostrou desestabilizado e com ânsia de se libertar desse contrato. Não sabemos se isso é possível, mas sabemos que a Charlie é a grande chave para esse seu plano. Mas a pergunta que não quer calar é: quem diabos detém a alma dele? Uma das possibilidades já teorizadas é o Rei do Inferno, Lúcifer Morningstar. A teoria implica que, enquanto humano, Alastor teria feito um pacto com um ser maligno, no caso um demônio, para ter acesso à magia voodoo que sabemos que ele possui. Então, interessado no humano e sofrendo problemas seríssimos no inferno, Lúcifer teria então feito um contrato com o Alastor em troca de sua alma ou de favores mais além que só seriam revelados quando se encontrassem pessoalmente no inferno. Assim, com a sua morte, Lúcifer e Alastor finalmente se encontrariam. Porém, no entanto, alguns overlords estariam planejando uma rebelião contra Lúcifer e sua família, e para evitar ter o seu nome atrelado a quaisquer atos de violência ou superior que viesse a ocorrer com ele, Lúcifer teria encarregado Alastor de matar todos os overlords que estivessem conspirando contra sua família real. Mas ao invés disso, Alastor simplesmente só teria matado todos que cruzassem o seu caminho, botando medo sobre o seu nome e criando uma reputação como Radio Demon. Eu não preciso nem dizer que essa teoria possui inúmeros furos. Afinal, por que os demônios mais importantes do inferno, temido até mesmo pelo paraíso, que malmente aparecia em público para os seus próprios súditos, fariam um contrato com ninguém, ainda por cima uma alma viva, para dar-lhes poderes muito mais poderosos do que a sua própria alma poderia valer? Para início de conversa, mesmo depois de toda a comoção em que o Alastor causou matando os Overlords, toda a tecnologia que ele trouxe para o inferno, e até mesmo após reaparecer 7 anos depois, o Lúcifer nem sequer sabia de sua existência. Nesse mesmo episódio, o Lúcifer demonstra não saber da existência do Alastor, que em contrapartida se sente encantado por conhecê-lo pela primeira vez. E mesmo após conhecê-lo, Lúcifer só conseguia sentir ciúmes dele por achar que ele estaria roubando a sua figura paterna na vida da Charlie. Então, como é que, mesmo sem se conhecerem, o Lúcifer pediria para que o Alastor matasse os Overlords? Bem, é aí que a segunda candidata entra no jogo. Lilith Magnet, a primeira mulher e rainha do inferno, ela é temida pelo paraíso por conta de seus poderes de conseguir aumentar os poderes dos demônios através de sua voz ou música. Nessa teoria, Lilith poderia ter usado dos seus encantos para convencer que o Alastor era muito melhor que qualquer demônio existente e que deveria almejar o topo. E se vendesse a sua alma a ela o concederia um poder avassalador. No início, esse contrato até estaria sendo vantajoso para ele, mas com a chegada dos V's no inferno e com sua derrota esmagadora, Alastor poderia ter recorrido novamente a Lilith por mais poder. Então, Lilith o enganaria para ajudá-la a chegar ao paraíso, não como uma alma virtuosa, mas como uma cidadã por direito. E isso explicaria o porquê ambos terem desaparecido há exatos 7 anos. E como sabemos, Lilith esteve esse tempo todo no paraíso. Mas e o Alastor? Bem, segundo a minha visão sobre essa teoria, após ser enganado, Alastor passou todo esse tempo tentando recuperar o seu poder, enquanto aguardava o momento perfeito para se vingar dela. E como sabemos, essa oportunidade surgiu com o sonho de Charlie de criar um local para que os pecadores conseguissem a redenção. Mas e se esse não fosse o caso? Quem seria o demônio poderoso o suficiente para conseguir um contrato com o Alastor e que passaria despercebido por todos sem que ninguém pudesse notar? Terceira candidata, Nifit. Pode até parecer estranho, mas a Nifit, assim como Husky, já foi um Overlord e uma das mais poderosas. Ela já mostrou as suas capacidades inúmeras vezes, conseguindo desviver o Adão, coisa que a própria Charlie com seu tridente não conseguiu fazer. Talvez o que tire essa imagem dela seja pelo fato de ela parecer ser uma criança com sérias tendências psicopatas. Mas é aí que entra a teoria que eu idealizei. Na minha teoria, a Nifit pode ter sido o demônio que o Alastor fez um pacto, mas não com o intuito de chegar à magia negra, e sim como um contrafeitiço, já que em inúmeros contos que se pesquisam, não há como a mesma alma fazer um contrato com duas entidades. Sendo assim, ele utilizaria desse fator para conquistar os seus objetivos sem ter que pagar pelo preço, que no caso seria a sua alma. E como a Nifit era um Overlord na época, não teria como ele
eles fazerem nada contra ela, já que era a poderosa Guimar. E o motivo pelo qual eu me baseei para construir essa teoria é pelo fato de que, se analisarmos a personalidade da Nymphia e como ela interage, parece que ela perdeu as suas memórias, com uma espécie de amnésia ou até mesmo Alzheimer. A Nymphia em inúmeros momentos age como se fosse uma criança, o que pode ser reflexo de ter morrido muito jovem ou pelo fato dela ter passado muito tempo no inferno, enlouquecendo no processo, perdendo assim a sua personalidade original. Outras provas que podem corroborar nessa teoria é o fato de que a Nymphia é a única que tem liberdade para fazer o que quiser com Alastor, e eles demonstram ter muita intimidade. Mas o que você acha sobre esse caso? Qual das teorias para você faz mais sentido? Escreva nos comentários. Eu fico por aqui e eu fui!